Eita glória! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu salve todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Amém, igreja? Amém! Glória a Deus, é maravilhoso. Amém? Amém. Quem crê que Deus tem uma palavra no teu coração nessa noite? Aleluia. Nós sentimos a presença de Deus aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Quero glorificar a Deus pela vida do Bispo Ayub, pastora Nádia, esse casal, aleluia. E nós temos aí um tempo de missões, de obra. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E Aleluia. eu posso me lembrar nessa noite o que diz o escritor de Eclesiastes 3, né? Há tempo para todo propósito, né? Aleluia, Deus. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Aleluia, Deus. Aleluia. O tempo de Deus chegou na Aleluia. vida do Bispo Ayub, da pastora Nádia. Glória! Louvado seja Deus. Por isso nasceu essa obra aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas para essa obra aqui nascer, teve dores de parto. Louvado seja Deus. Teve um processo, né? Teve um tempo. Aleluia. Porque ministério é isso. Estamos em um culto de libertação. Aleluia. E eu quero trazer uma mensagem ao teu coração. E você vai entender, aleluia, o que é de verdade uma libertação. Amém? Deus abençoe os demais obreiros, esse molhado, prazer revê-lo novamente, louvado seja Deus, muito feliz em revê-lo aqui. Sua esposa? Deus abençoe poderosamente, né? O casal, louvado seja Deus, o nosso irmão Charles, com a sua esposa, Deus abençoe, aleluia. Estou vendo aqui o nosso irmão Alaí, Deus te abençoe poderosamente. Glória, sua esposa, né? Sua companheira, sua esposa, Deus nos abençoe, né? Prazer conhecê-la. Muito feliz em meu irmão aqui nessa noite, louvado seja Deus, poderosamente. Eu costumo dizer que não importa aonde você esteja adorando Jesus, você não pode estar sem Ele. Você não pode estar longe, fora da presença dEle. Aleluia. Sua Bíblia comigo, encontre o Evangelho segundo escreveu João. Aleluia. Segundo escreveu João, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 7. Amém, irmãos? Amém. Versículo de número 7. Aleluia. Deus abençoe a minha amiga pastora Eliseuda conosco nessa noite. Você que nos assiste aí do outro lado, dobre a sua atenção a essa gravação, porque você vai se identificar através dessa mensagem, se verdadeiramente você está em Cristo, como diz estar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 7. Eu queria toda a igreja lendo, amém? Como é que diz o versículo? Não, peraí. Isso aí nem eu estou ouvindo, vou dirá Jesus. Vamos lá? Não te maravilhes de partir, é necessário que você nasceu de novo. Agora eu vou ler para quem está do outro lado ouvir, né? A tradução da minha Bíblia diz assim, capítulo 3, versículo 7. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Oh, glória! Pastor, que mensagem é essa? Eu quero pregar nessa noite para ti com o tema: morto ou vivo? Vou repetir. O
Quero pregar para ti nessa noite com o tema: morto ou vivo. Pode sentar, glorificando Jesus. Glória a Deus, aleluia. O tema é esse: morto ou vivo. Como você está? Amém? Amém. Aperta o cinto aí, porque Jesus está na casa. Eita, glória, aleluia. No capítulo 3 do Evangelho de João, estamos em um culto de libertação. Aleluia. Alguém que não segue Jesus verdadeiramente, alguém que cocheia entre dois pensamentos, alguém, louvado seja Deus, que tem dúvida a respeito do Deus que serve, ele não nasceu de novo. Observe que o capítulo 3 vai falar sobre um homem chamado Nicodemos, que ele foi ao encontro de Jesus. Observe que não foi Jesus que foi atrás dele, né? Ele que foi atrás de Jesus, porque ele sentia algo dentro dele. O que, pastor? Ele sentia um vazio. Ele sentia, aleluia, que tinha algo de errado com ele. Louvado seja Deus. E ele foi atrás da pessoa certa. Só que é interessante, irmãos, que quando a gente vai até Jesus, a gente vai com um pensamento e a gente vai com a mente copiada. Copiada como assim, pastor? A gente já vai com tudo na nossa mente de como a gente quer que Jesus nos receba, de como que a gente quer que Jesus fale conosco. A mesma coisa é quando a gente vai para o culto. Louvado seja Deus. A gente sai de casa, se arruma, se ajeita e diz assim: hoje Deus vai falar comigo. Senhor, se tu tiver naquele negócio hoje, tu vai falar tudo o que está acontecendo. Aleluia. Tem uns que dizem até assim: eu só acredito que é Deus falando se ele falar tudo o que está acontecendo. E outros já dizem de outra forma: se vier de quem me conhece, eu não aceito. Não é Deus que está falando. Cuidado, porque Deus pode estar falando de alguém muito perto e você não está recebendo. Deus não escolhe, aleluia, aquela pessoa específica que você quer para falar. É Ele quem sabe que Ele vai usar. Aleluia. Aleluia. Se não tiver gente para usar, Ele pode usar um jumento de novo. Glória. Aleluia. Olha o que Ele diz: quando Ele não clamar, até as pedras clamaram. Deus não fica sem adoração. Se eu não adorar, até as pedras vão adorar. Aleluia. Se eu não glorificar a Deus, até as pedras glorificarão. Aleluia. Agora entenda por quê, pastor, o tema de uma mensagem como essa: vivo ou morto? Como você está? Nicodemos, ele conseguiu chegar até Jesus em um estado espiritual morto. Por que, pastor? Prova isso, porque Jesus disse que ele tinha uma necessidade, que era necessário que ele nascesse. Então ele não estava vivo. Quem está entendendo? Agora olha só outra prova de que Nicodemos não estava vivo, porque ele estava tão longe de entender quem era Deus, que quando Deus disse: é necessário tu nascer de novo. Olha a mente dele: e eu deste tamanho volto para a barriga da mamãe? Como vai acontecer isso aí, Jesus? Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, para você que está nos assistindo, e desde já te trago um recado de Deus: para de interrogar Deus como é que vai acontecer, como é que vai ser, como é que tem que ser feito, que dia vai ser, está demorando. Tem gente que é assim: Senhor, apressa-te, ó Deus. O Senhor falou que havia uma necessidade que Nicodemos nascesse de novo. E mais na frente, ele vai citar para Nicodemos que não entendeu nada. Ele disse: eu posso voltar para o ventre da mamãe e nascer? Jesus disse: Nicodemos, tu não entendeu nada. O nascimento que eu estou falando para ti é que tu veio ao meu encontro, mas tu só pode me encontrar se tu nascer da água
e do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne. Ele está dizendo, Nicodemos, que chegou aqui é carnal. É necessário para que haja um contato meu contigo, que venha nascer outro. O Nicodemos espírito. Aí entra Colossenses capítulo 3, aonde Paulo disse: se tu ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas lá do céu, lá do alto, aonde Ele está assim. Primeira característica de alguém que nasceu de novo: ele não se apega com nada dessa terra. Ei, eu estou pregando para alguém me entender nessa noite. Louvado seja Deus. A primeira característica de quem está servindo a Deus em espírito e em verdade, o tesouro dele não está aqui, porque Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O crente avarento, ele nunca nasceu de novo. O crente idólatra, ele nunca nasceu de novo. Aleluia. Tem pecados que a Bíblia condena, que antigamente a gente procurava lá fora, e hoje não precisa mais procurar. Os crentes estão caindo neles dentro da igreja. Pecado é a idolatria, a avareza, a calúnia, a soberba, a prostituição. Para nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Olha o que ele disse para Nicodemos, como é forte: senão tu não pode ver ou entrar no reino de Deus. Aí ele diz: quem é nascido da carne, ó, é carne. Agora quem é nascido do Espírito, meu filho, não pode ser carne, ele é Espírito. É por isso que eu repito e digo para ti: é necessário que tu venha nascer de novo. Senão pode esquecer o céu. Aleluia. Tem pessoas, pastor, tem condição de alguém estar na igreja e ainda não ter tido esse novo nascimento? É o que mais tem. Tem gente na igreja que está pulando, correndo, gritando, está pregando, está falando de Jesus, mas nunca conheceu Ele. Está pregando Jesus, mas não sabe quem é Ele. Aleluia, aleluia. Pastor, não estou entendendo. Eu falo do presidente Lula, mas só conheço ele pela TV. Aleluia. Eu falo, louvado seja Deus, de um jogador de futebol, né, famoso como Neymar, mas só conheço pela TV. Eu falo de uma atriz, de um ator, aleluia, da minha boca para fora, porque eu conheço eles de ver pela televisão. Mas hoje eu prego Exu Hamashia, o Espírito Santo de Deus, porque eu não vejo, Ele habita, eu sinto, eu vivo, eu estou com Ele, eu adoro Ele, eu durmo com Ele, eu acordo com Ele, Ele me dá sonhos, Ele me dá revelação, Ele me enche de graça, de unção, de poder. Eu não falo dele por falar. Ei, já disse antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, cadê? Agora os meus olhos te veem. Tem gente que está pregando Jesus só porque ouve falar, mas não conhece Ele. Para conhecer Jesus tem que nascer. Para conhecer Jesus tem que ressuscitar. Agora vai, o negócio vai apertar agora. Pastor, eu conheço Jesus. Vamos lá, tu conhece Jesus? Não tem como o homem nascer de novo, conhecer Jesus. Eu vim pregar sobre libertação, então eu tenho que passar lá pelo pecado para chegar em alguém que está santo. Louvado seja Deus, para chegar em alguém que está bem, para chegar em alguém que está santificado, ou para ir ao encontro de alguém que está andando com Jesus, mas nunca se santificou, nunca nasceu de novo. Louvado seja Deus. Deixa eu dar um recado: se chegar o macumbeiro na Shekinah, ele compra a Bíblia. Se chegar o católico na Shekinah, ele compra a Bíblia. Se chegar o budista lá, ele compra a Bíblia. Qualquer crente compra. Pastor, por que você está falando isso? Porque carrega a Bíblia, qualquer mão pega e carrega. Mas viver a palavra para quem nasceu de novo, pregar o Evangelho de Cristo e viver as Escrituras é para quem nasceu
nasceu de novo. Só quem nasceu, só quem nasceu, só quem ressuscitou. Quem ressuscitou com Cristo, ele prega a mensagem do alto. Ele não prega para agradar ninguém aqui. Ele não prega para passar a mão na cabeça de ninguém. Deixa eu dar um recado para quem está me vendo. Uracamandaia, não trate a palavra de Deus como creme, porque quem alisa a cabeça é creme, meu filho. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra restaura. Aí tem gente que abre a boca e diz: esse pregador só prega a espada. Jesus disse: eu não vim, aleluia, com coisa, eu vim com espada. Eu vim fazer divisão entre corpo, alma e espírito, juntas e medulas. Ele disse para lá e mandaraia, uracanderébia. Ele disse: olha, o Filho do Homem veio buscar, Zaqueu, e salvar o que havia perdido. Louvado seja Deus. Foi para isso que Jesus veio. E não se salva ninguém sem a verdade. Não se prega a verdade sem viver a verdade. Pastor, eu estou vivendo a verdade. Vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Deus cria toda a humanidade. A Bíblia vai dizer que Deus faz todas as coisas e vai colocando cada uma no seu devido lugar. Lá também no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fez o homem para dominar sobre todos os animais que Deus criou, sobre todas as espécies que Deus criou. Aleluia. Falou que o homem ia ter o domínio sobre tudo. E a pergunta que não deixa calar nessa noite é: o homem ainda tem esse domínio? Ou ele deixou de dominar para ser dominado? Ou ele deixou de dominar quando o pecado entrou? Ele passou de dominar para ser dominado. O homem que dominava tudo hoje é dominado por uma cabeça de pedra. O homem que dominava tudo hoje é dominado pela pombagira, por uma prostituta. O homem que dominava tudo hoje é dominado pelo engano, pela mentira. O homem que dominava tudo hoje é dominado por Satanás. Aleluia. Mas quando Deus fez ele disse: domine o homem sobre todas as coisas. Mas o pecado fez o homem perder o domínio. Aleluia. Deixa eu dar um recado para quem está me ouvindo. Não peça para Deus em oração aquilo que você não tem estrutura para carregar. Tem gente pedindo para Deus dinheiro. Cuidado, com R$5 tu passava 7 dias longe da família. Tu quer ter dinheiro? Deus não dá nada para estragar ninguém. Deus não dá nada para destruir ninguém. Deus sabe quem é avarento ainda. Deus sabe quem está liberto verdadeiramente. E Ele diz: olha o que Ele diz, aleluia, que aonde tiver o teu tesouro, estará teu coração. O homem que é apegado com as coisas materiais nessa terra, ele nunca nasceu de novo. Glória a Deus. Está escrito lá na carta de Paulo a Timóteo: não trouxemos nada e nem vamos levar. Eita glória. Estou sentindo o céu aqui, estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo Jeová aqui nessa noite. Eu falei para você no livro do Gênesis que Jesus criou tudo. O homem que é liberto, ele obedece, não é o homem, ele obedece às escrituras. Só que se ele obedecer às escrituras, ele vai conseguir obedecer o homem. Ele vai conseguir obedecer a liderança. Quem obedece às escrituras sagradas não tem dificuldade para obedecer o que é certo. E ele rejeita o que é errado. Aleluia. No livro do Gênesis, Deus criou tudo. Aí quando Deus cria o homem, Ele vai lá, dá um sono no homem e diz assim: é bom que o homem não esteja só. Aleluia. Aí Ele vai dizer: farei para ele quantas? Porque tem gente que já está na segunda. Pega. Olha como a palavra está dizendo: farei para ele é uma. Porque tem gente que já está na terceira. Foi 3 costelas ou foi uma que foi arrancada? Ei, essa mensagem aqui não arranca glória de quem é terreno, não, só de quem nasceu, só de quem ressuscitou, só de quem
difícil, aleluia, para as pessoas serem crentes hoje, porque não querem aceitar a verdade. Não é bom que o homem esteja só. Oh, glória a Deus, que Deus fez uma companheira para mim. Mas tu leu quantas ele fez? Fez uma? Ei, mandarás. Glória. Farei para ele uma disjuntura. Pastor, mas se eu for traído, Deus me dá liberdade para casar de novo. Me mostra a Bíblia que eu paro de pregar agora. Me mostra as escrituras que eu paro de pregar agora. Deus não obriga ninguém a nada. É por isso que tem gente aí trocando de mulher como troca de roupa. Porque Deus não obriga. Não é uma obrigação, é um mandamento. Mandamento no céu não é obrigação, é obedecer. Ele é obedecido. Eita. Pode se preparar. Quem prega essa mensagem não tem que, se tu estiver cheio de seguidor, tu pode descer e orar porque está errado. Porque eu estou cheio de perseguidor. Meu Deus! Alabaxou de calamarra. Alabaxou de cantaramanarra. Quem prega o evangelho não é cheio de seguidor, ele é cheio de perseguidor. Jesus era assim, o povo estava acompanhando ele, mas não era seguidor dele não. Na hora que ele fazia um milagre, dizia assim, está cheio de demônio. Esse aí, para ele prega com cheio do Boizebu. Está escrito. Ei. Tu pensa que não tem gente que ora noite e dia para a gente cair, não? Tu pensa que não tem gente que quando ouve a mensagem dela e quer ver se acontecer com ele, com ela? Tu pensa que não tem, não? Só que a Bíblia diz o quê? Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme, daquele que é fiel, e os livra. Não é macumba, não é oração contrária, porque a Bíblia diz que a oração contrária é o pecado de feitiçaria. Tem macumbeiro dentro da igreja, orando para tu cair, orando para tu parar, orando para tu separar, orando para acontecer coisa errada contigo. É macumbeiro, é feiticeiro. Quem nasceu de novo não deseja teu mal, ele deseja ver Cristo na tua vida, ele deseja ver Cristo te levantar todo dia, ele deseja ver Cristo te transformar todo dia. E quem nasceu de novo não tem inveja do teu ministério. Se tu avançar, ele diz glória a Deus. Levanta teu servo, Pai. Glória a Deus. Tem que nascer de verdade. Eita glória! Tem muita gente aí só emocionada, irmão. Tem muita gente aí vivendo só maquiagem. Glória. Ela macho de calamanaia. Agora olha para cá, escute uma coisa. Isso aqui é profundo, irmão. Não adianta o homem estar distante de Deus. A capa dele só cai quando ele encontra Jesus. Quando Bartimeu encontrou Jesus, o que foi que ele deixou para trás? Ele levou a capa, não? E por que tem gente achando que vai servir Jesus enrolado na capa? E por que tem gente achando que vai continuar sendo crente enrolado na capa? Agora é interessante que quem não nasceu de novo, que está enrolado na capa, Iago, quando você chega perto dele, você sente o cheiro do pecado. Porque a capa que Bartimeu estava enrolado só lembrava ele a destruição que ele viveu. A capa acompanhou ele no passado dele. Então quem ainda hoje carrega a capa, mesmo estando dentro da igreja, quando você encosta nele, você sente o cheiro do passado. Você sabe que nunca mudou, porque a primeira característica de quem mudou verdadeiramente é que ele abandonou a capa. Ele não mente mais, ele mentia, não mente mais. Ele tinha 2 mulheres, não tem mais, porque ele sabe que Deus deu só uma. Aquele que nasceu de novo, ele mandará, ele vivia de enganar, ele era trapaceiro. Ele não engana mais, porque ele sabe que Deus não está na língua do enganador. Ele sabe que é o diabo que usa o enganador. Aquele que nasceu de novo, ele prega a verdade, ele anuncia a verdade. Ele não vai para a igreja atrás de ganhar dinheiro, porque ele sabe que tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Porque Jesus falou que aquele que não trabalhar é melhor que ele não coma. Não dá para usar o evangelho que não é meu, a palavra que não é minha, para ganhar lucro.
bruxaria. E o bruxo, aleluia, chega. E quando vê Filipe sendo usado, o poder de Deus atingiu o coração de Simão. E Simão se converteu. E a região foi tomada por Deus, pelo Espírito Santo. Aí eles viram que estava ali Filipe, estava Pedro e João ali. Quando ele viu Jesus fazer coisas tremendas, o Simão disse: me dá desse poder. Quanto eu pago por esse poder? Ei, Filipe olhou para ele, Pedro olhou para ele e disse: Satanás, o teu dinheiro seja para a tua condenação. Tu não compra o poder de Deus, tu não compra a unção de Deus. Uracamandaraia. Deixa eu dar um recado para quem está me ouvindo. Deixa eu dar um recado, meu Deus, é profundo. Ei, não trate a palavra de Deus como alguém que vive trabalhando na noite. Ei, a igreja de Deus é noiva, não é prostituta. Quem cobra por 2 horas é prostituta. Quem cobra, alaba xanderébia. Quem cobra, aleluia, ne mandará bacandaraia, para usar aquilo que não é dele é prostituta. Trate a palavra de Deus como é. Jesus disse: de graça dai, de graça recebei. Jesus não cobrou nem R$1 para te arrancar do tráfico. Jesus não cobrou nem R$1 para te arrancar da mão da amante. Jesus não cobrou nem R$1 para te arrancar da sepultura. Eu estou pregando para quem foi liberto. Jesus não cobrou nem R$1 para te transformar de macumbeiro em pregador, rapaz. Então não cobre, pregue de graça, porque ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, tu vale mais do que as aves do campo. Eu cuido delas, eu dou a comida para elas, eu visto elas. Ei, agora deixa eu fazer uma pergunta: como é que as aves amanhecem? Tem gente que hoje amanheceu murmurando: o dinheiro não dá para pagar isso, não tem comida na mesa, não tem isso aqui, eu estou devendo isso, aí eu estou triste por causa disso, eu estou passando isso. Jesus disse assim: ei, eu cuido das aves do campo. Como é que elas amanhecem? Elas amanhecem murmurando. Ei, como é que um pássaro amanhece? Ele amanhece reclamando: Jesus, por que eu estou aqui? Por que eu estou isso? Cadê minha fruta para eu comer? Não, meu filho, quem nasceu de novo amanhece cantando. As aves, os pássaros amanhecem cantando. Eles não sabem de onde vem, mas eles amanhecem cantando. Eles não sabem da calamba, tu pode cantar, tu pode cantar no meio dessa prova, tu pode cantar no meio dessa luta. Jesus está mandando, Jesus está trazendo, Jesus está providenciando. Pastor, de onde é que vem? Tu não precisa saber como é que vai ser. Vai descendo alto, vai descendo alto. Mas Jesus está dizendo: tu pode cantar no meio dessa luta. Quem já nasceu com Cristo busca as coisas do alto, ele confia em Deus. O salmista disse: entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele. Ele não disse duvida dele, ele disse confia nele, e o mais ele fará. Irmão, ei, tu tá preocupado com o que, rapaz? Se tu fosse especialista em mudar tua vida, dentro da igreja tu tava. Se tu tá aqui é porque tu sabe que não tem força para fazer. Se tu não sabe fazer, deixa Deus fazer, rapaz. Pastor, mas já está com tanto tempo que eu estou na igreja e Deus não fez ainda. Há muito tempo que Deus já quer fazer. O problema é que para Deus fazer o milagre que tu quer receber, o primeiro milagre que Ele tem que fazer é em ti, rapaz. Glória a Deus. Para Deus trazer o material, Ele tem que preparar primeiro o espiritual. Deus não vai colocar 1000 quilos na mão de quem segura 100, rapaz. Deus não é menino. E mandará. Deus não vai colocar dinheiro na mão de prostituto para sair e trair a esposa, para afastar de Deus e trair a esposa. Vai não. Te converte primeiro, para depois tu ter estrutura de olhar para um lado e para o outro e dizer assim: não.